nome de Jesus, vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, te exaltar pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, opera com a tua graça. Fala conosco aqui, Senhor. Ô Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar no nosso coração, Deus, que Deus toma o nosso lugar aqui, Deus, e opera com teu poder, tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, o que eu quero falar está no final do versículo, está quase no final. No 12:1 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que ele está falando para mim e para você? Deixa as outras coisas de lado e mantenha o seu alvo. O que ele está falando para mim e para você em nome de Jesus? Mantenha o alvo. O que ele está falando diante de cada situação? Nós precisamos manter o nosso alvo. O que é o nosso alvo? A carreira que nos está proposta. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, a carreira, o caminho, a direção. É isso que nós precisamos fazer. Está com paciência. Ele vai falar o quê? Deixa o pecado, deixa as outras coisas de lado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que nós precisamos fazer? Correr para a carreira que nos está proposta em nome de Jesus. Aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Tem tanta coisa que o Senhor projetou para a nossa vida que nós precisamos, em nome de Jesus, ir para cima, entender que Ele tem um propósito na nossa vida diante de cada... Não precisa não. Diante de cada situação, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem uma direção. No versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria, coloca King James, por favor. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo, da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Corre para a proposta, para a carreira, para o objetivo que Ele tem para mim, para você, diante de cada situação. Deixa as outras coisas de lado. Por quê? Porque Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Diante de cada situação, nós vamos ver o poder, nós vamos ver a manifestação de Deus, as coisas acontecendo, mas eu tenho que manter o meu foco, correr para a carreira, para os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Então, corra para os objetivos que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Olha só, com tudo isso, o que eu preciso aprender? Salmos, capítulo 8, versículo 28. Salmos 8, 28. Salmos, capítulo 8. Põe aí o Salmo. (18, 28). Deve que faltou um número aí. Salmos, irmãos. Salmos 18, 28. Olha lá. Isso, 18, 28. Olha só, no 28 diz assim, Tu, Senhor... Agora, o que eu preciso entender? Se eu for para a carreira, para os objetivos
que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia que Ele tem para nós em nome de Jesus. Olha só, o que Ele está falando? Tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Meus irmãos, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Ele vai conservar a nossa vida. Diante de cada situação, nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vamos ver o poder de Deus conservando. Tu, Senhor, mas eu preciso estar na carreira, naquilo que Ele projetou. Porque se eu estou fora do projeto, da direção, o que é esse projeto? Às vezes o projeto é a nossa família, a nossa casa, as pessoas que Ele coloca no nosso caminho para que nós possamos, em nome de Jesus, exercer o nosso chamado, exercer o nosso ministério. Eu tenho que correr para a carreira que me está proposta. Aí Ele vai falar assim, ó, Tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Eu preciso entender. Põe o versículo 33 aí, por favor, filho. Olha só. No 33 ele vai dizer assim: torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. O 34 agora. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Meu irmão, eu preciso entender que quando eu estou correndo na carreira, nos objetivos que Ele tem para mim e para a sua vida, Ele vai fortalecer o meu braço, Ele vai fortalecer a minha vida, vai conservar em luz, vai conservar a nossa luz brilhando, vai transformar em luz as situações de treva da nossa vida, a situação que nós não estamos enxergando nada, Ele vai lá e joga a luz para a gente ter força, enxergar. Aí Ele fala assim, ó, Ele me faz correr mais que a corça, com os pés da corça. Volta aí o 28. Ó, Tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. O próximo, 33. 33. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. O que Ele vai fazer? Tornar o meu pé rápido. Eu preciso de ter lá a velocidade em alguma situação. O que Ele está falando? O que eu quero dizer é que Ele está treinando a nossa vida, tanto espiritual quanto física, para vencer os obstáculos e as situações. Mas eu preciso entender uma coisa: fica na carreira, no objetivo, no projeto que Ele tem para nós. Não tem lá uma pessoa e a pessoa fala assim, você vai... qual profissão? Eu quero ser isso. Eu quero ser a carreira de médico, eu quero ter uma carreira de professor, e assim vai. A carreira que Ele tem para nós precisamos trilhar, esquecer as outras coisas, a situação contrária e correr para a carreira que Ele tem para nós. Nisso tudo, primeira parte que Ele vai fazer na nossa vida, fortalecer a nossa vida. Fortalecer os nossos braços de maneira física. Sabe o que acontece? Tem coisa que a gente muitas vezes não sabe fazer. E eu falo na nossa vida, no cotidiano, nas coisas que ele não sabe fazer, não sabe realizar. O que Ele faz? Nos treina. Surge uma situação, surge uma outra condição. O que Ele faz? Nos treina para que a gente possa vencer e estar capaz. Aí Ele fala assim, ó, o versículo 34, o próximo. Torna, exercita as minhas mãos para a batalha. Exercita minhas mãos para a batalha. E fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. O que acontece? Tem situação que nós não temos aquela capacidade para vencer. Deus vai nos dar força e nos capacitar para vencer. Seja em qual for a área da nossa vida. Porque Deus é quem nos deu a carreira, nos deu o propósito. E Ele vai nos fortalecer. Agora presta bem atenção.
Vamos lá que o negócio está esquentando. Efésios 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, vai lá, filho. Concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado, até o final permanecer inabalável, sem retroceder. Meu irmão, o que ele está falando para nós? Eu preciso buscar a força em Deus. Eu não estou lutando com ser humano, eu estou lutando contra demônio, contra a situação contrária que luta contra a nossa vida, que luta contra a vida de quem está à nossa volta. Muitas vezes nós somos luz, nós vamos dar direção, nós vamos trazer a presença de Deus. Então eu tenho que entender que nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra situações contrárias. E diante de cada situação, o que eu tenho que fazer? Me revestir em Deus, me fortalecer em Deus. Por quê? Porque quando chegar no final, não estão morto, arrasado. Não, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Tem o dia mau, e eu preciso resistir, vencer o dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecer inabalável, sem retroceder. O que ele está falando para mim e para você? Eu vou te capacitar para você cumprir a carreira que você tem aí. Eu vou te capacitar para transformar suas trevas em luz. E vou conservar a sua luz brilhando. Vou te fortalecer para você vergar o arco de bronze, para você correr que nem a corça. Mas eu quero dizer uma coisa. Se fortalece no Senhor. O que ele está falando? Primeiro, a parte física. Vai acontecer assim. Conservar a sua luz, a sua vida, a parte espiritual. Aí vem a parte física, seus braços vão ser treinados, suas pernas vão ser treinadas, você vai correr, vai agir de maneira sobrenatural. Aí ele fala aqui, tem uma coisa, vem cá, você não está lutando com gente não. Não leva nada pro seu coração não. Você está lutando com um demônio, com um principado que muitas vezes influencia e gera situações contrárias. O que eu vou fazer? Me fortalecer em Deus. Porque tem cilada e eu não sei onde está a cilada, no versículo 12. Volta mais um, filho, eu acho que está no 11. Revestivos de toda, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Muitas vezes nós entramos em situações e aí ele fala assim, tem uma cilada aí, filho. Aguenta firme que eu vou te sustentar. E assim Deus vai nos sustentando. Presta bem atenção, vamos fechando o raciocínio aqui. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Eu vou abrir aqui também, que eu quero ler aqui nessa versão. No 17 diz assim, vou ler nas duas, tá? Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes. Olha só, tinha um monte de gente lá que estava retornando feliz. Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Vai lá, seguido, tá? Fica atento aí. Ao que Jesus lhe revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai-vos, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpente e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada
nem ninguém vos fará qualquer mal. Irmãos, versículo 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque vosso nome está escrito nos céus. Volta lá o versículo 19. Olha só. Irmãos, Deus nos dá autoridade. O que ele está falando? Ó, se reveste de mim, que vai ter luta. Você não está lutando contra carne, contra pessoas, está lutando com principados e potestades. Se fortalece, reveste da armadura. Aí revestiu da armadura, passa para outra etapa. Eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, como todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Presta bem atenção. Imagina só, Deus nos dá autoridade para pisar serpente e escorpião. E se eu não pisar serpente e escorpião, o que vai acontecer? Imagina que você está lá numa chácara, né? Ou num lugar de mato, alguma coisa do tipo. O que acontece? Tá vindo lá o escorpião. E Jesus falou que nos dá autoridade. Se a gente não, o que acontece se a gente não pisar no escorpião? O que vai acontecer? Hã? Irmão, ele vai vir na nossa vida. Se ele dá autoridade, vai lá e pisa em nome de Jesus. Porque eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal. Eu preciso ir com fé, entendendo que a autoridade já veio de Deus. Está surgindo ali um escorpião, serpente, pisar serpente e escorpião. Tá, ele falou que deu autoridade para a gente pisar. Então, em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Me revestir da palavra, do poder dele. Chegou a hora da batalha, vamos lá em nome de Jesus e pisar a serpente e escorpião. Situação contrária, muitas vezes Deus já nos deu a autoridade e eu preciso ir em nome de Jesus. Muitas vezes pode gerar sentimentos no nosso coração, na nossa mente. Você fala, ó, você tomou uma atitude em tal lugar, tá surgindo outra situação, o que a gente vai fazer? Vai correr? Já vai pisar em nós. Não, vamos lá em nome de Jesus. Vamos lutar contra a força do inimigo. Como? Na presença de Deus. Esses 70 aqui, eles nem estavam andando com Jesus de maneira mais íntima. Porque de maneira mais próxima, né? Mais íntima ali, eram os 12. Mas os 70, ó Jesus, nós pregamos lá no teu nome e os demônios, eles se sujeitaram. Falou assim, ó, calma aí, deixa eu te falar. Eu vi Satanás cair como um raio do céu, mas eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Irmão, Deus nos fortalece diante de cada situação. E se eu não pisar a serpente, tá vindo uma serpente lá. O que a gente vai fazer? Vai espantar ela, vai tirar ela dali, tá vindo um escorpião. Você vai deixar ele entrar dentro de casa? A gente não deixa uma barata, quando surge uma barata a gente já espanta ela. Quanto mais um bicho desse. O que Deus está falando para mim e para você? Ele nos dá autoridade, nós estamos em uma batalha. E nessa batalha nós precisamos entender que as coisas vão acontecer. Primeiro, segue a carreira, aquilo que ele propôs. Eu vou te fortalecer, as coisas vão acontecer. Se reveste do poder da autoridade. Aí revestiu, você não está lutando com gente não é com ser humano. Está lutando contra principado, contra potestade. Vai para cima em nome de Jesus, que eu já te dei a autoridade para pisar serpente e escorpião. Agora vamos finalizar aqui mais uma outra parte da batalha. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos seguindo, tá? Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. O que nós precisamos entender?
eu tô na batalha, tô no quartel-general, e o general é Cristo, o nosso Senhor. Ó, filho, você tá indo para a batalha, para aquilo que foi proposto. Eu tô te fortalecendo, tá acontecendo tudo isso. Agora vamos para mais uma etapa. O que tiver acontecendo no campo de batalha, você vem e fala comigo, porque eu vou te dar uma recompensa. No campo da batalha, qual é a recompensa que nós queremos? A vitória diante das situações contrárias, diante da força do inimigo. Vem e fala comigo, que eu vou te dar uma recompensa no meio da batalha. Continua aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. O que eu preciso entender? Por que ele mandou eu entrar no quarto falar para que eu recebesse uma recompensa? Porque eu não posso ficar segurando nada no meu coração. Tem alguma coisa incomodando? Tem alguma coisa trazendo? Ó, seja conhecida diante de Deus com oração e súplica. Naquele momento que nós oramos, Deus está trabalhando naquela situação lá, mas Ele quer trazer paz para nossa mente. Já pensou? Uma pessoa descontrolada fazendo as coisas? Não é verdade? Então Ele vai trazer paz para nossa mente, para a gente realizar. Então, estamos em uma batalha e ela existe as etapas. Ó, primeiro você vai correr a carreira que eu te propus. Aí depois eu vou te fortalecer, vou te treinar os seus braços, suas pernas, vou conservar a sua luz. Aí chegou a outra etapa, ó. Agora você vem aqui e se fortalece de mim em nome de Jesus. O que ele fala? Se vai nos fortalecer. Diante de cada situação, vai fortalecer a nossa vida. E aí o que vai acontecer? Ó, fortaleceu? Tá na batalha? Tá pisando serpente? Tá pisando escorpião? Agora vem cá. O que tiver acontecendo no campo da batalha, você traz para mim. Sabe por quê? Naquele momento que você falar para mim, eu vou estar agindo, as coisas vão estar acontecendo. E você vai estar com a mente tranquila para fazer as coisas. Aí você olha para um lado, olha para o outro e você fala assim: Jesus, como é que eu estou vivendo e vencendo essas situações? É só pelo seu poder. Às vezes a gente entra em assunto que nem é nosso, por causa do chamado, por causa do propósito que Deus nos deu. E aí nós enfrentamos situações, você acaba vivendo junto algumas coisas, e você fala assim: Jesus, e agora? Fala para Ele, chega na presença dEle, aí Ele vai falar para mim e para você: ó, vem na minha presença, que eu tenho um galardão, creia que eu existo e posso te abençoar. Aí Ele vai falar assim: ó, tá vendo essa situação? Timóteo 2, versículo 4. Pula lá pro Timóteo, ó. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou. Põe a versão ARC, filho. Ó, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nós estamos na guerra, nós estamos na batalha e as coisas estão acontecendo. O que ele está falando? Não leva nada para o teu coração. Existem situações influenciadas por demônios, satanás, espíritos malignos que põe lá na brecha, quem está dando brecha, para que a gente entre em parafuso. Não, eu vou falar para o meu pai, ele vai trazer uma recompensa. Eu vou fazer conhecida todas as coisas que está ali no campo de batalha, que ele vai guardar a minha mente. O que ele guarda? Ele guarda. Põe lá o Filipenses 4,7. Filipenses 4,7. Acabei de falar, filho, agora. Isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O que é o coração? É as emoções. Você acha? Muitas vezes a gente ouve lá um áudio de um cliente,
ouve um áudio de algum lugar que a gente prestou serviço, alguma coisa, e aí você fala assim, meu Deus, e agora? Na hora que a gente apresenta para Deus, a gente não fica descontrolado, a gente não fica com o raciocínio pesaroso, porque Ele está guardando as nossas emoções. Aí eu consigo pensar, ó, e os vossos sentimentos em Cristo. Aí nós conseguimos pensar e raciocinar diante de cada situação. Então nós precisamos entender as etapas da batalha. Ó, vou te fortalecer. Você tem um objetivo aqui, uma carreira. Ó, nessa carreira eu vou te fortalecer. Agora você vem aqui que eu vou te ensinar. Ó, você não está lidando com pessoas, está lidando com demônio. Fique esperto, tem cilada do diabo, tem situação contrária. Ó, agora você está aprendendo, então vai lá, pisa todo serpente, escorpião, toda a força do inimigo. Eu estou te guardando. E nós estamos numa batalha. É uma batalha todo dia. Dia para lá, dia para cá acontece. Mas em todo momento, o que eu vou fazer? Falar para Ele. Eu vou ter a minha mente e meu entendimento guardado. Amém? Amém. Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, papai. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu te louvo pela Tua graça, por essa palavra. Abençoa com Teu poder esta palavra em nome de Jesus. Guarda ela no nosso coração. Nos livra, Senhor, de toda a influência do mal, de toda a obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Vem abençoando. Eu peço a Ti, abençoa com Teu poder a vida do Murilo, abençoa a vida da nossa irmã Alzira, visita também a vida do pastor Givaldo, põe a Tua mão na vida dele com o Teu poder e a Tua graça. E quando nós vamos retornar para a nossa casa, Deus, nos guarda com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, amém.